E se em breve o governo decidisse por você te cobrar um imposto a mais, já que você não decidiu ter filhos? Parece um absurdo, parece coisa de ficção, parece coisa que saiu de um livro, de um estado controlador, de um roteiro que todo mundo conhece, mas não é, cara. Isso já está acontecendo na Alemanha. Veja bem a proposta que o governo quer. Se você é adulto sem filho, vai pagar por livre e espontânea pressão uma contribuição social para bancar o sistema de cuidados de longa duração. Ou seja, em outras palavras aqui, você ajuda a pagar o asilo, o tratamento de quem está ficando velho, mesmo que você nunca tenha tido um herdeiro. E quando o assunto desse tamanho começa a aparecer em países desenvolvidos, que veja bem, não é só a Alemanha, o Japão já está acontecendo uma taxação parecida, só que com outro nome, que eu já fiz um vídeo, vale a pena a gente prestar atenção. Porque muitas vezes os desafios que eles enfrentam hoje, nesse exato momento, vai acabar refletindo aqui no Brasil daqui a uns anos. Tanto é uma verdade isso que eu falei, que aqui no Brasil já tem pessoas traçando o caminho, já tem uma mentalidade voltada a não ter mais filhos, que não cogitam nem ao menos no futuro próximo aí ter filhos. Em meio ao envelhecimento da população, uma proposta tem causado muita polêmica na Alemanha. Pessoas sem filhos podem ser obrigadas a pagar mais impostos. A proposta é que adultos que ainda não viraram pais passem a pagar quase 1% a mais em relação aos que já têm filhos. A ideia é compensar a falta de futuros pagadores de impostos. Por que eu tanto no feminismo? Porque o feminismo, ele é uma ferramenta de diminuição populacional. Quanto mais as mulheres querem ser empoderadas e de carreira, menor é a probabilidade dela ter filho e passar a genética dela pra frente. Especialmente depois que eu tive filha, eu fiquei mais machista que nunca. Pra mim, eu quero que todo mundo tenha 3, 4, 5 filhos. Com várias mulheres diferentes. Quero que todo mundo tenha filho. E o feminismo, o que ele faz? Ele segura a taxa de natalidade das alemãs autóctonas, porque elas estão muito ocupadas em ter uma carreira, em ganhar dinheiro, em usar vibrador e anticoncepcional, e acaba chegando aos 35, não tendo filho, aí bate 40, opa, mudei de ideia, já tá tarde demais. Enquanto a alemã tá muito preocupada com isso, a imigrante turca tem 5 filhos. A imigrante africana e síria tem 7 filhos em todos os níveis do governo. E aí você pega a composição étnica da seleção alemã hoje na Eurocopa de 2024 e compara com a Copa de 94. Você vê o que aconteceu com a figura do alemão. Os caras ficaram da minha cor. A Alemanha ficou da minha cor. Não tem mais identidade nacional. Não tem mais pátria. E isso acaba trazendo um choque de cultura gigantesco. E acaba fazendo com que os próprios alemães pensem 2 vezes antes de ter filho. Porque o cara pensa assim, caramba, como é que eu vou botar um filho no mundo numa Alemanha dominada por turcos e sírios e árabes? Mas antes de eu dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda muito no engajamento, e se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela, ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, quando a gente pensa na Alemanha, que é o assunto do vídeo de hoje, mas eu vou discorrer a respeito aqui no Brasil, que praticamente tudo que acontece lá fora, nesse momento, vai refletir no Brasil em alguma hora, sabe? Então, quando a gente pensa na Alemanha, normalmente a gente imagina um país forte economicamente, uma boa estrutura, serviços públicos funcionando e uma boa qualidade de vida elevada. Mas mesmo assim, lá está acontecendo uma crise demográfica da baixa natalidade na sua população. E como todo mundo sabe, o básico aqui, se tem menos pessoas nascendo, é igual a menos pessoas contribuindo com impostos e o resultado é o país praticamente quebrando. Na Alemanha, o sistema está no vermelho. Eles têm um déficit projetado de 22 bilhões de euros só até 2028. E nesse cenário todo, o governo decidiu aumentar a contribuição de adultos sem filhos. Atualmente, já existe uma diferença lá. Quem possui filhos contribui com uma alíquota menor. Quem não possui filhos paga um percentual mais alto. A proposta em discussão prevê um aumento adicional ainda para quem não tem filhos. E é justamente isso que gerou tanta discussão. Agora vem a pergunta que muita gente está fazendo, né? Qual a justificativa utilizada pelos defensores dessa medida? O argumento que muitos vão usar e até quem está de fora vai colocar, que é relativamente simples, entre aspas, né? Eles afirmam que criar filhos não é apenas uma decisão privada. Veja bem, eles estão decidindo como você tem que pensar, como você tem que agir e como você tem que moldar a sua vida. Segundo essa visão dessas pessoas que defendem esse imposto para pessoas que não têm filhos, os filhos de hoje serão os trabalhadores que sustentarão o sistema social do futuro. Serão os futuros contribuintes, os futuros profissionais, os futuros responsáveis por manter a máquina econômica funcionando, né? O famoso sistema.
Então, a lógica dos defensores da proposta é pessoas que criam filhos estariam contribuindo de duas formas. Primeiro, financeiramente, segundo, através de formação da próxima geração. Agora, você que não pretende ter filhos, que não tem filhos, cidadão alemão que não pretende ter filhos, apenas estaria contribuindo pela via financeira. Por isso, dizem eles, seria razoável existir uma compensação econômica. É a lógica que para eles é conveniente, mas que todo mundo aqui, sejamos sinceros, que tem um pouquinho de neurônios funcionando, isso é um absurdo, porque eles não olham para o outro lado da história, que várias perguntas vão surgir. Mas por exemplo assim, se a pessoa tem algum problema médico, razões médicas e não pode ter filhos, ela vai ter que pagar esse imposto a mais por uma questão de saúde, só porque o governo quer mandar na vida dela, quer mandar no jeito que ela tem que agir, no jeito das suas próprias escolhas, e quem decidiu por livre e espontânea vontade não ter filhos, decidiu apenas, sei lá, cuidar dos seus pais idosos ou alguma coisa assim do tipo, ou simplesmente porque é uma escolha pessoal legítima. Afinal, hoje todo mundo diz que todo mundo tem próprias escolhas e tal, só que o governo, quando começa a afetar o bolso, começa a ficar no vermelho, na questão financeira, na questão do déficit, né, econômico, aí a democracia não existe. Afinal, em uma sociedade livre, cada indivíduo não deveria ter o direito de decidir se quer ou não construir uma família com filhos? Essas questões fazem parte da discussão. Só que isso não cola. E como eu citei para vocês anteriormente, aqui no Brasil, se vocês analisarem uma questão demográfica, uma questão de natalidade, que se não me engano eu também já fiz um vídeo a respeito, de que acho que até 2037, 2036, o Brasil vai começar a ter uma queda de natalidade, menos pessoas tendo filhos, e a consequência disso vai ser o que está acontecendo para a Alemanha, no Japão, que possivelmente vai acontecer aqui no Brasil, dessa taxação toda de quem não tem filhos. A gente está no mesmo barco, só que ainda não acordamos. Aí vem aquela pergunta mais específica, objetiva. Por que ninguém mais quer ter filho? Principalmente na Alemanha, no Japão e aqui no Brasil, que tá tendo um crescimento de pessoas com essa mentalidade. Cara, a lista é grande e nenhum governo vai resolver isso só com imposto. Tem vários pontos que muitos argumentam, e alguns fazem sentido, que vão desde do famoso femimi e o suposto empoderamento. Se você analisar bem, vídeos que falam a respeito disso, porque elas não querem ter mais filhos, sempre vai estar naquela questão da mulher. A mulher hoje, querendo ou não, ela é meio que doutrinada, se assim que eu posso dizer, a seguir uma cartilha do que ela deveria fazer com a vida dela. E a consequência disso, que todo mundo sabe, é que geralmente envolve aquela questão da carreira, aquela questão de deixar a maternidade de lado, por uma questão muitas vezes que eu vejo e elas também dizem, por decisões que não foram propriamente dito por elas, mas porque elas tinham que seguir uma cartilha para serem consideradas empoderadas. E a consequência disso é que quando chegam a uma certa idade, que muitas começam a sentir aquela questão de criar filhos, de ter filhos, acontece um impacto demográfico. Porque ainda muitas querem ter filhos, mas depois, depois de estabilizar a carreira, depois de viajar, depois de se encontrar, e esse depois, às vezes chega tarde demais biologicamente falando, o que cria outro drama. Muitas mulheres que queriam ser mães, mas encontram barreiras que elas não esperavam. O segundo fator que todo mundo vive na pele é a mudança de valores. A geração atual, principalmente, cresceu num mundo que valoriza a realização pessoal, experiência, liberdade, construir um projeto de vida, né? Tipo, ter um propósito e tal. E filhos, nesse contexto, são vistos por muitos, veja bem, não totalizando, mas é visto por muitos como uma espécie de barreira, sabe? Uma espécie de responsabilidade a mais. Não porque são pessoas egoístas, longe disso, mas porque a gente pode colocar um ponto que a sociedade empurrou, que esses novos valores são muito mais fortes do que suporte para quem quer ser pai ou mãe. O outro fator é que todo mundo sabe, o custo absurdo de criar um filho. Aqui no Brasil já é um absurdo. Em países europeus que, a nosso ver, tem uma questão financeira, uma questão de poder de aquisição, poder da moeda muito mais forte, para eles já tá difícil, imagina aqui no Brasil. Então, no contexto da Alemanha, ter filho também tá ficando caro pra caramba, né? Educação, saúde, moradia, tudo subiu. Então, você imagina, para pessoas que têm um poder aquisitivo legal, assim que eu posso dizer, eles já estão com essa mentalidade, com esses ideais de não ter filhos por uma questão de custo. E ainda mais que eu posso acrescentar aquela questão da insegurança econômica, né? Crises, desemprego, inflação, instabilidade política. E na Alemanha em específico, não sei se vocês acompanham notícias globais, tá tendo um grande aumento de imigração, um aumento até de insegurança da própria população alemã, sobre um quesito de, por exemplo, assim, como eu vou colocar um filho no mundo sendo que eu não tenho segurança nenhuma, como que eu vou criar um filho nesse ambiente, nesse país? I can film what I want, dude. I'm in Germany. I'll do what I want in my country. You don't tell me to film.
You don't tell me not to film in my country. It's for which media, bro? I wanna follow you. So, amongst the playing children and the families, just everywhere you look, engineers and doctors selling drugs, telling you that you can't film, telling the German that he can't film in his country. Hello. Hello. Where are you from? You speak English? What is this? This is a camera, my friend. Camera. Have you ever seen one? What do you want? What do you want? We're filming the streets. The streets. Yes. Mach nicht sowas. Warum? Warum? Mach dir kaputt. Mach mir kaputt. Mach schon. Okay. Well, he said he's gonna break me. Okay. Lovely engineer. You think it was an engineer or a doctor? Astronaut. Astronaut. Então por aí a gente vê que não é apenas uma questão de custo absurdo, mudança de valores, é até uma questão de segurança própria, uma segurança física que eles estão enfrentando. E veja bem, se você dá uma pesquisada, não são casos isolados que acontecem, situações muito pesadas na Alemanha e outros países, uma imigração ilegal em massa que está acontecendo. Tem notícias que saem aí na semana de fatos horríveis que aconteceram com cidadãos locais daqueles países. E essa insegurança que muitos também começam a enxergar de pretenderem ter filhos já cai por terra, porque como que eu vou criar um filho em um ambiente, em um país que eu, como cidadão, me sinto inseguro, entende? E desse cenário todo, ainda há quem diga se amanhã, por exemplo, o governo oferecesse para os cidadãos daquele país, na Alemanha, um benefício financeiro para quem tivesse filhos, você acha mesmo que isso resolveria o problema? Cara, na minha opinião, eu acho que não, porque diversos países já estão enfrentando incentivos financeiros, né? Alguns tiveram resultados modestos, como o Japão, que nem eu citei para vocês, e outros praticamente não mudaram o cenário, porque a decisão de ter filhos envolve muito mais do que o dinheiro. E eu volto a frisar de novo, não é só uma questão de custo, envolve estilo de vida, expectativa, segurança, cultura, valores pessoais e projetos individuais. E todos esses fatores são difíceis de alterar por decreto. E é justamente por isso que aqui no Brasil, no futuro não tão próximo assim, dependendo do andar da carruagem, não é de se esperar que o governo também crie um novo imposto para taxar pessoas que não têm filhos, que não pretendem ter filhos, para meio que incentivar, entre aspas, o aumento da população, porque querendo ou não, se não tem pessoas contribuindo, o sistema quebra. E como aqui no Brasil tudo é, entre aspas, aceito numa boa, não duvide se amanhã ou depois as pessoas que decidiram não ter filhos por N questões serão obrigadas a pagar esse imposto, já que o governo sabe muito bem o que é bom ou não para você. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meu ponto de vista. Se vocês concordam ou discordam ou querem acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E também se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada. Porém, entretanto, se você quer me dar um ânimo a mais, um incentivo a mais, tem algumas formas que vocês podem contribuir financeiramente, que tá aqui na descrição, o Apoia-se, deixando um valeu demais junto com o tema de vídeo, que ajuda muito. Também sendo membro aqui do canal, você paga um valor simbólico aqui todo mês, que me ajuda muito, dá um gás a mais mesmo. O Seja Membro é uma das formas que vocês vão ver vídeos que eu deixo privado, que eu vou deixar só para quem é membro. Mais pra frente eu vou colocar mais vídeos a respeito de temas polêmicos, que se eu colocasse aqui possivelmente seria censurado, mas eu vou deixar tudo aqui já engatilhado, tudo certinho, e quem já é membro vai ter esse privilégio. E da forma grátis, que todo mundo sabe, é deixando um like, comentando, hypando se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Então, no mês é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.